Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha da FAME 2020-1, prova de física, pessoal, elaborada pela banca da Fundep. Olha só o que ele manda para a gente, presta atenção. Em uma mesa foram fixados diversos componentes eletrônicos de modo que dois fios longos e retilíneos percorridos por uma corrente contínua de mesmo sentido foram posicionados paralelos entre si, a uma distância de 1 metro um do outro. O fio da esquerda é percorrido por uma corrente de 2 amperes e o da direita por uma corrente de 6 amperes. Entre esses fios foi descoberta uma região em que o vetor indução magnética ou vetor campo magnético é nulo. Beleza. Então, entre esses fios foi descoberta uma região em que o vetor indução magnética é nulo. Essa região dista do fio da esquerda quantos centímetros? E ainda, há uma força de atração entre os fios ou há uma força de repulsão entre os fios? Beleza. Bom, pessoal, uma questão de magnetismo, de campo magnético, que demanda um certo conhecimento também, né? Uma questão que não vou nem falar que é muito difícil resolver, mas que demanda um conhecimento muito específico, campo magnético. Então, vamos organizadamente aqui arrumar o nosso plano de trabalho. Então, ele fala, olha só, dois fios retilíneos percorridos por corrente contínua de mesmo sentido foram posicionados entre si a 1 metro de distância um do outro. Então tá aqui, ó, um fio percorrido com uma corrente que eu falei que era para cima, outro fio paralelo a esse, também percorrido com uma corrente para cima e uma distância entre os fios de 1 metro. Distância entre os fios de 1 metro. Beleza. Tá. Aí, ele diz que o fio da esquerda, que eu estou chamando de I1, tinha uma corrente de 2 amperes. E o da direita tinha uma corrente de 6 amperes. Tá? Bom, para a gente poder descobrir o sentido do campo magnético, a gente tem que usar a regra da mão direita. A regra da mão direita é o dedão aponta no sentido da corrente e o giro da mão aponta o sentido das linhas de campo magnético. Então observa que meio que eu pego o fio com a minha mão. Tá vendo aqui, ó? Eu pego o fio com a minha mão um dedão no sentido da corrente. Então observa uma coisa. Se eu for pegar o fio 1, a minha mão vai entrar pelo lado direito, dar a volta lá atrás e sair pelo lado esquerdo. Onde entra, a gente desenha o vetor X, que é o rabinho do vetor. E onde sai, eu desenho o vetor bolinha, que é a pontinha. Então, aqui eu estou dizendo que o vetor está entrando e aqui eu estou dizendo que o vetor está saindo. Show de bola. A mesma coisa eu posso falar lá no I2. Eu posso ter entrando do lado direito, saindo do lado esquerdo. Então, X do lado direito, entrando do lado direito e pontinha saindo do lado esquerdo do fio 2. Beleza, tá. Repara então que aqui você vai ter vetores que estão em sentidos opostos. Esse entrando e esse saindo. Então, esse entrando e esse saindo. Se um está entrando e outro está saindo, se os módulos forem iguais, então, se o valor de B1 for igual ao valor de B2, na hora que você somar vai dar 0. Então, observa, o que acontece? Ele diz que você vai ter uma corrente 1 de 2 amperes, uma corrente 2 de 6 amperes, e ele disse que aqui, entre os fios, existe um ponto que o campo é 0.
que o campo resultante é zero. Tá aqui. Depois, ele então quer saber em que lugar que esse ponto fica do fio da esquerda. Então é assim, ó. Existe um ponto aqui que o campo é zero. Esse ponto, ele está a uma distância D1 do fio 1 e ele está a uma distância D2 do fio 2. Então, você sabe que o ponto está a uma distância D1 do fio 1 e uma distância D2 do fio 2. E o que o exercício quer é a distância do ponto ao fio da esquerda. O fio da esquerda é o que eu estou chamando de 1. Então, o exercício quer que você encontre o D1. Não esqueça que D1 mais D2 é 1 metro. D1 mais D2 é 1 metro, que é a distância entre os fios. E ele quer que você encontre o D1. Beleza, show de bola. Então, vamos botar tudo isso aqui em pratos limpos. Está aqui novamente meu circuito, tudo direitinho, né? Todo o processo certinho, beleza. Estão lá minhas informações, tudo que eu tinha anunciado está aqui. Eu quero saber D1 e também quero saber se a força entre os fios é de atração ou de repulsão. Show de bola! Observe uma coisa. Para que o campo resultante seja zero, os vetores têm que ter mesma direção e sentidos opostos. Eles vão ter sentidos opostos, porque o B1 entra e o B2 sai. Então, eles vão ter sentidos opostos. Mas, além deles terem mesma direção e sentidos opostos, eu preciso que eles tenham o mesmo valor, porque quando eu somar os dois vai dar zero. Então, o valor B1 tem que ser igual ao valor B2. Aí é que vem a parte chata, né, pessoal? Porque eu tenho que lembrar a fórmula de campo magnético gerado por um condutor retilíneo. A fórmula de campo magnético gerado por um condutor retilíneo, pessoal, é essa equação. B μ0 vezes I sobre 2πd. μ0 é a permeabilidade magnética do meio, que não vai fazer diferença. Por que para a gente não vai fazer diferença? Porque eu vou falar que B1 é igual a B2. Repara que o μ0, 2 e o π não mudam. Você vai ter I1, D1 e 2D2. I1, D1 e 2D2. Essa parte aqui corta, μ0 com μ0, 2 com 2, π com π. Sobra só isso, I1 sobre D1 igual a I2 sobre D2. Repara que você sabe quem é I1 e quem é I2. I1 é 2 e 2 é 6, tá? Se eu fizer essa conta, eu descubro quem é D2. D2 são 3 D1s. D2 são 3 D1. Mas professor, e aí? Bom, e aí que eu sei que a soma de D1 com D2 dá 1 metro. Então, D1 mais D2 é 1 metro, mas quem é D2? 3D1. Então, D1 mais 3D1, D1 mais 3D1 é igual a 1 metro. Então, quem é D1? 1 quarto, 0,25 metros. Então, achei D1, 0,25 metros, 25 centímetros. Bom, só com isso não respondi a questão, porque tinha duas alternativas com 25 e tinha duas alternativas com 75. Repara que se você não prestasse atenção, se esse lado deu 25, esse lado daria 75. Mas ele não perguntou para o fio da direita, ele perguntou para o fio da esquerda. Então é 25 centímetros, 0,25 metros. Aí agora eu precisava saber se a força é de atração ou repulsão. No magnetismo, sempre que você tiver dois fios paralelos, concorrentes no mesmo sentido, você vai ter força de atração. Então, sempre que você tiver dois fios concorrentes no mesmo sentido, você vai ter força de atração. Por isso, meus queridos, ficou aí a alternativa da letra A como sendo a alternativa correta. Volto a dizer, uma questão trabalhosa, onde a gente tinha que lembrar de fórmulas, tinha que lembrar de uma série de conceitos para chegar no nosso gabarito
na letra A. Não tinha como muito correr, não tinha como fazer a questão sem fazer as contas. Não tinha jeito. Beleza, gente? Valeu e até a próxima!